Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um Dicas do Zé, aqui no canal Degustação Literária. Em 17 de novembro de 1910, nascia no Ceará Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Escrito às escondidas durante a noite, sob a iluminação de uma lamparina a querosene, pois à época Raquel de Queiroz convalescia de uma doença dos pulmões e sua mãe queria que ela repousasse, veio à luz o seu livro de estreia, o clássico O 15, publicado em 1930. O título do livro faz referência à grande seca ocorrida no Ceará no ano de 1915. E a história foi um sucesso imediato no Sudeste, muito embora tenha encontrado certa reserva entre os críticos cearenses. O livro de Raquel de Queiroz, ele já possui um tom feminista muito forte. Nesse sentido, ele já era bastante inovador, porque sua personagem principal, Conceição, ao invés de trilhar os caminhos seguidos pelas mulheres da época, que era casar, procurou dar prioridade aos estudos e à sua carreira. E por falar em força da história, do romance, Raquel de Queiroz foi muito inteligente ao optar por narrar a saga sob a ótica de 3 núcleos distintos. Assim ela permitiu que a seca, que é o tema principal, fosse observado por 3 perspectivas diferentes. Aquele do fazendeiro, que é muito rico, mas que mesmo assim permanece fiel à terra e luta até suas últimas forças para manter o gado, manter sua fazenda viva, frente àquela força avassaladora da natureza. Tem igualmente o dono de terra, que opta por abandonar, soltar o gado e partir, esperando a chegada de dias melhores e quem sabe assim retomar a sua fazenda, a sua criação. E o núcleo mais sofrido, que é o do sertanejo em si, o retirante, aquele que não possui terras, apenas trabalha nas fazendas e com o fim da criação ele é obrigado a partir em uma jornada pelos sertões em busca de sobrevivência. Então, ao se utilizar de panoramas distintos, Raquel de Queiroz conseguiu abranger por completo todo o drama da seca, pois ela não atinge de forma igualitária todas as pessoas. Bom, vamos aos personagens. Temos Vicente, que é o filho de um fazendeiro rico, mas que ama a terra, ele ama ser peão, cuidar do gado, cuidar da fazenda. Ele tem um irmão que foi estudar na capital e é bem visto pelos pais, é o queridinho da família porque conseguiu o título de doutor. Então, nas rodas, nos saraus, os pais têm orgulho deste filho que se formou e o Vicente ele é visto com uma certa reserva por parte das pessoas. Mas ele é um homem aguerrido, alguém que luta contra a seca, acredita em seus ideais, para manter sua fazenda viva, e é aquele que está presente ao lado de seus pais, sempre. Temos também Conceição, que é sua prima, ela vive na cidade, mas ocasionalmente vem visitar a avó, que a criou, e durante a seca, a avó vai morar com a Conceição, e elas ali presenciam um horror diferenciado, não um horror em loco, nas fazendas ali, na morte do gado, que os peões ficavam ao lado da criação para quando uma vaca caía de exaustão, tentavam fazê-la erguer para que ela não morresse, mas estavam ali morrendo de fome e de sede. Como eu disse, Conceição, ela viu um outro horror, o horror como consequência daquela seca. Ela viu chegar levas e levas de retirantes dessas fazendas que estavam sendo consumidas pela fome, pela morte.
e chegaram em busca de ajuda. E aí o leitor vai se deparar com um nome que lhe é familiar, mas talvez cause estranheza, o termo campo de concentração, porque imediatamente esse nome nos remete ao nazismo, né, ao Holocausto. Mas isso foi real. Durante a cerca de 1915, o governo estadual e federal criou campos de concentração para conter os retirantes, mantê-los confinados para que eles não chegassem, por exemplo, à Fortaleza, levando, nas palavras deles, dos governantes, sujeira, miséria, fome. Então eles foram contidos ali em regiões e morreram às centenas. Então nós tivemos os nossos campos de concentração décadas antes dos campos da guerra, né, do nazismo. E Conceição, no seu conforto ali na cidade grande, ela saía de casa e ia cuidar de alguns desses retirantes que viviam confinados, levar comida, remédios, e nisso ela acaba encontrando antigos moradores das fazendas, a fazenda da avó, por exemplo, que a avó também abandonou a fazenda para poder esperar o pior passar, e a Conceição encontrou antigos vizinhos, conhecidos ali, presos naqueles campos de concentração, passando fome e miséria e ocasionalmente encontrando a morte. E temos o outro personagem principal, que é o Chico Bento, que é o retirante, a figura do retirante em si. Ele trabalhava em uma fazenda, o dono mandou simplesmente uma carta dizendo que para ele soltar o gado, para que o gado morresse, assim o prejuízo seria menor, ele poderia sair da fazenda, ou poderia até permanecer lá, mas sem receber nada. Poderia ficar ali na fazenda, mas sem prestar serviços, ou então partir em busca de um lugar melhor. E é isso que o Chico Bento faz. Ele e sua família partem uma jornada pelo sertão em busca de um lugar onde ele possa sobreviver. E sua saga é terrível, é dolorosa. Chico Bento é, sem sombra de dúvida, o personagem mais marcante do livro 15, porque ele é o que mais sofre com tudo aquilo. Ele representa o sertanejo pobre, sem ter onde trabalhar a terra. Ele não possui terras, ele trabalhava em fazenda alheia. E com a chegada da seca, desse flagelo pavoroso, ele se viu sem condições de se manter e manter a sua família. Antes, um caboclo forte, vigoroso, junto com sua mulher e seus filhos, ele foi se tornando um homem fraco, franzino e quebrado, desesperançado, que é o pior ainda. Ele perdeu todo aquele orgulho do sertanejo, e até pela sua condição de ter que mendigar por comida, algo que ele não estava acostumado, pois ele sempre trabalhou para sustentar sua família. O livro também possui uma gama impressionante de personagens secundários, que ajudam a dar um colorido mais realista à história. Temos um funcionário do governo, responsável por distribuir passagens gratuitamente para aqueles retirantes que querem tentar a sorte em outros estados, mas que vende essas passagens. Temos a retirante que pede o filho emprestado a uma outra mulher para que possa esmolar nas ruas, e quando ela é desmascarada pela avó da Conceição, ela é admoestada severamente. Então Conceição, no momento de extrema lucidez, procura acalmar a avó. É a fome, vó, é a miséria, é a miséria. Então, Raquel de Queiroz conseguiu, sem fazer um livro panfletário, isto é, dividindo a história em ricos perversos e pobres bonzinhos, escrever um romance de forte crítica social. Então, O 15 é um livro que eu recomendo para vocês, em homenagem ao Dia das Mulheres. Este vídeo não foi lançado no momento certo, devido a determinadas circunstâncias, mas, enfim, as mulheres na literatura devem ser celebradas hoje, agora e sempre. Peço desculpas também pela variação de iluminação aqui do vídeo, porque não foi gravado nos mesmos horários, devido a um forte calor, e também a uns ruídos externos que foi impossível de ser evitado. Bom, então é isso. Se curtiram, deem joinha, falem com os amigos, assinem o canal
E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!